Olá pessoal, hoje vamos falar de livros para quem está iniciando na filosofia. Será que existe um caminho que é mais indicado para começar? Um ponto de embarque que seja mais fácil? É isso que vamos ver aqui no Segunda Navegação. Eu sou o Danilo Drummond, professor de filosofia, e trouxe aqui hoje então 6 indicações de livros para você que quer começar a ler filosofia. A primeira indicação é um livro muito famoso, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos só no Brasil. O Mundo de Sofia, do autor Jostein Gaarder. O Jostein Gaarder é um autor norueguês, e ele escreveu esse livro na década de 1990. Então naquela época não existia e-mail, não existia WhatsApp. A Sofia, que é a personagem principal do livro, recebe uma carta na sua caixa de correio. Essa carta é de uma pessoa desconhecida, não tem assinatura, ela não faz a menor ideia de quem é. E a carta traz a seguinte pergunta: quem é você? A Sofia passa a se perguntar sobre quem é ela. Ela sabe que ela se chama Sofia, que ela é uma adolescente na Noruega, que ela tem 15 anos, mas ela percebe que tem muitas coisas que ela não sabe. Tem muitas coisas que não estão no controle dela. Ela, por exemplo, não escolheu que ela seria um ser humano. Ela simplesmente nasceu, já sendo, sem nenhum poder de escolha. Mais cartas vão chegando e as perguntas filosóficas vão entrando na mente da Sofia. Ela passa a se perguntar sobre o mundo, por exemplo. De onde vem o mundo? Como é possível que tudo isso exista? E as cartas vão chegando e cada vez mais perguntas vão aparecendo. Esse livro é uma aventura. Vai acontecendo a história da Sofia, coisas novas vão aparecendo e ela vai passando por vários lugares. À medida que você acompanha a história da Sofia, aqui dentro você vai acompanhar também a história da filosofia. O autor começa a trabalhar lá desde os pré-socráticos, os primeiros filósofos da história, chegando até Jean-Paul Sartre, na segunda metade ali do século XX. Então é um livro bem completo com os principais autores da história da filosofia. É um livro apaixonante. Você quer saber o que acontece com a Sofia, você quer entender o mistério que está aqui por trás dessa história e, ao mesmo tempo, sem nem perceber, você vai aprendendo algumas das principais teorias da história da filosofia. Fazendo um pequeno desvio aqui, por ter falado nos pré-socráticos, eu gostaria de convidar você a escutar o podcast do Segunda Navegação, que já está disponível no Spotify. A cada segunda-feira tem uma nova aula lá, gratuita, de filosofia. No último episódio, a gente trata dos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos. A gente fala da importância desses pensadores. Vamos então para a segunda indicação, que é este livro aqui, O que é um Homem, escrito por Cécile Robelin e Jean Robelin. Esse é um livro que eu encontrei por acaso. Eu estava na livraria, passei ali pela seção da filosofia, nem ia comprar nada, mas a capa desse livro me chamou a atenção. Aqui a gente tem um cachorro chamado Léo e ele está conversando com um humano. E esse humano é um filósofo. E qual que é a história? É realmente um livro assim, muito simples, mas muito fácil de ler. O filósofo ele está trabalhando, está escrevendo, mas ele está com um problema para escrever. E o cachorro Léo, que é um cachorro de rua, entra na casa dele por acaso. E daí eles vão começar a conversar. O cachorro fala na história. E nessa conversa o cachorro vai tentar entender o humano, o filósofo. Quem é ele? O que ele faz? E aí a gente vai ter uma série de questões filosóficas sendo abordadas aqui. Por exemplo, a questão da liberdade, se nós somos livres ou não. Da racionalidade, será que o filósofo é o grande racional da história e o cachorro é irracional? A gente vai ter também a questão do trabalho, da felicidade no trabalho, na realização no trabalho. São questões realmente muito interessantes que tratam da filosofia. É um livro muito curto, tem cerca de 100 páginas, e a letra também é bem grande, tem ilustrações. Então, é um livro tranquilo para se ler numa tarde e é uma boa introdução à filosofia. Um dos estudos mais importantes que o interessado por filosofia deve fazer é conhecer a história da filosofia. Mas os manuais de história da filosofia são muito pesados, como, por exemplo, esses que estão aqui atrás de mim. Eles trazem muitos conceitos, muitos detalhes, muitos termos técnicos, e por isso eles podem ser pesados para um leitor iniciante. Menos esse daqui. Esse livro, do Nigel Warburton, Uma Breve História da Filosofia, é um mini manual da história da filosofia. Ele começa do Sócrates, então ele pula os pré-socráticos, e vem andando até os dias de hoje. O último capítulo do livro fala do Peter Singer, que é um filósofo extremamente atual, ele ainda está vivo e super importante na discussão filosófica da ética. Então é um livro bem completo também. Cada capítulo é muito bem escrito, eles são capítulos divertidos, e o final de cada capítulo conversa com o começo do próximo, então você tem vontade de continuar lendo. E se você ler 10 páginas por dia, a letra não é tão pequena também, a página também não é muito grande. Se você ler 10 páginas por dia apenas, em um mês você vai ter passado aí por mais de 40 filósofos da história da filosofia, vai ter uma boa base para entrar nesse mundo.
Seguindo na história da filosofia, a gente tem aqui a quarta indicação, que é O Livro da Filosofia. Esse livro da editora Globo Livros, com vários autores. Esse livro daqui foi o meu primeiro livro de filosofia. Ainda no ensino médio, eu assistia às aulas de filosofia na escola, gostava do que o professor passava. Um dia na livraria vi esse livro e falei, bom, vou comprar. O Livro da Filosofia deve ter tudo que eu preciso aprender sobre filosofia. Lógico que não, né? Filosofia não pode ser resumida apenas num livro, mas esse é um bom livro para se começar. É um livro também de história da filosofia. Ele pega pensadores, alguns pensadores por completo, alguns pensadores ele faz um recorte da ideia daquele pensador e explica aqui direitinho, com gráficos, com imagens. É um livro realmente interessante para você começar a estudar a filosofia. Um ponto positivo desse livro é que ele trata não apenas da tradição ocidental da filosofia. Ele traz também pensadores orientais. Existe uma grande discussão sobre se existe filosofia oriental, como é que ela é, mas esse livro daqui traz alguns pensadores orientais, então serve de complemento a esses grandes manuais da filosofia que não têm essas informações. Agora, talvez você tenha chegado nesse vídeo querendo ler um livro de um filósofo. Você não quer um manual de filosofia, uma história da filosofia, uma introdução à filosofia, mas sim um livro de um filósofo, de um autor que verdadeiramente fez filosofia. E aí eu tenho as duas últimas indicações do vídeo de hoje. A primeira é essa daqui, Platão. Platão, nesse livrinho aqui, Apologia de Sócrates, vai contar a história de Sócrates. Resumidamente, para quem não conhece, Sócrates é um dos filósofos da Grécia Antiga. Ele não trabalhou na sua vida e decidiu dedicar a sua vida à filosofia. Ele andava pela cidade e perguntava para as pessoas coisas importantes sobre, por exemplo, o que era a justiça, o que era a coragem, o que era a virtude. Ao dedicar a sua vida à filosofia, ele acabou irritando uma parcela da população, e daí ele foi denunciado para o Tribunal de Atenas. Na Apologia, é o discurso em que o Sócrates se defende das acusações diante dos juízes de Atenas. São 500 pessoas que se reúnem para julgar o caso, e o Sócrates se defende. Ele defende a filosofia como um modo de vida. Ele explica por que ele decidiu gastar a vida dele inteira apenas se dedicando à filosofia. E aí a gente tem, então, um dos textos mais belos da filosofia aqui na Apologia de Sócrates. Se você comprar nessa edição daqui da EdPro, esse livro Diálogos 3, reúne mais diálogos além do que só a Apologia. Aqui a gente tem 5 textos sobre o Sócrates. Por exemplo, o Eutífron é um diálogo que mostra o que aconteceu com Sócrates antes de ele ser denunciado. Na Apologia, ele se defende da acusação, e no Criton e no Fédon, você vai ver o que acontece com Sócrates e com os seguidores do Sócrates depois que ele é julgado pelo Tribunal de Atenas. É realmente uma obra valiosa, não é difícil de ler e também é bem divertido. E a última indicação para quem quer começar na filosofia também é um livro de um filósofo. Este daqui, A Carta sobre a Felicidade, de Epicuro. Epicuro é um autor da Grécia Antiga também, depois do Platão. Depois do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, um pouquinho depois a gente tem o Epicuro. Ele é um filósofo que tratava principalmente da questão da ética. Ele usou da filosofia para descobrir como que o ser humano pode ser feliz. O Epicuro escreveu mais de 300 textos diferentes, mas a grande maioria se perdeu. Restaram apenas 3 cartas e alguns fragmentos. Essa daqui talvez seja a principal carta dele, a Carta sobre a Felicidade. Nessa carta, ele escreve a Meneceu, que é um amigo da sua época, sobre os principais preceitos. Ele faz um verdadeiro resumo da sua filosofia neste pequeno livrito. E aqui ele vai deixar remédios, indicações para o espírito das pessoas. Ou seja, para que a gente possa ser feliz, a gente tem que mudar o nosso jeito de ver o mundo, nosso jeito de encarar a realidade. E isso é possível se a gente usar da filosofia. Ele vai explicar como que a gente pode ter uma vida sentindo muito menos medo e tendo bastante prazer. Como que a gente pode ter uma vida mais feliz no geral. É um livro fácil, não é complicado, também é bem curtinho. Em menos de 1 ou 2 horas você consegue terminar e dá para captar bem o que o Epicuro está dizendo. E essas são então as minhas 6 indicações para você que quer começar a ler filosofia. Todos os links para comprar os livros estão aqui abaixo na descrição. Convido você novamente a escutar o podcast do Segunda Navegação lá no Spotify. Cada semana, uma nova aula de filosofia. Nessa semana a gente falou sobre os filósofos pré-socráticos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!